O que é fé? A palavra diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E esse é um versículo muito conhecido, mas tá, o que significa isso na prática? O que a fé impacta no meu dia a dia? E eu queria te convidar para continuar assistindo esse vídeo, que nós vamos falar um pouco mais sobre a fé de forma bem prática. Para explicar um pouco mais sobre fé, eu queria antes falar sobre dois conceitos. Prestem bem atenção. O primeiro conceito é o conceito de fato. No dicionário, fato significa resultado acabado, coisa cuja realidade pode ser comprovada, verdade, o que foi finalizado e não pode ser mudado ou alterado. Então, fato é uma verdade absoluta que não pode ser refutada, ela é comprovada. Então vamos a alguns exemplos. É fato que meu nome é Daniel, é fato que eu me molho quando eu entro na água, é fato que a Terra é redonda, apesar de alguns ainda discordarem disso, é fato que um dia tem 24 horas, isso são coisas que são fatos do nosso dia a dia que podem ser comprovados e não podem ser alterados. Eu não acordo no dia de amanhã e digo, o dia não tem mais 24 horas. Vamos a mais um exemplo. Enzo, obrigado. Essa bolinha aqui, ela é vermelha ou não é? É um fato que essa bolinha é vermelha ou não? Ela é vermelha, a não ser que alguém pinte ela, claro, mas hoje ela é vermelha, nada nem ninguém muda o fato de que ela é vermelha. Por mais que uma pessoa tenha daltonismo, meu pai é daltônico, por exemplo, ele pode não enxergar ela como vermelha, mas nada muda o fato de que ela é vermelha. E justamente eu queria introduzir agora o segundo conceito, que é o conceito de concretização. Então nada muda o fato de que essa bolinha é vermelha, mas eu consigo concretizar essa experiência na minha vida por causa dos meus olhos. Então eu enxergo que essa bolinha é vermelha e aí o fato dela ser vermelha agora é concretizado na minha vida por experiência. Se alguém não estiver enxergando essa bolinha agora, não pode concretizar esse fato na sua vida, ou seja, não sabe, não por experiência de que ela é vermelha, mas nada muda o fato de que ela é vermelha. Uma coisa, então, é o fato em si. A outra coisa é concretizar esse fato na minha vida com uma experiência pessoal. Então, por exemplo, aqui dentro tem água, tá? Eu sei que tem água, eu acabei de tomar essa água faz pouquinho aqui, eu concretizei esse fato na minha vida por causa do paladar, mas vocês não concretizaram isso. Por quê? Porque vocês não experimentaram essa água que eu experimentei. Mas nada muda o fato de que eu tomei faz pouquinho essa água. Então vamos agora a um último exemplo. Bruno, aumenta aí a música de fundo. É fato que essa música está tocando, mas você só concretiza esse fato na sua vida por causa dos ouvidos, por causa do sentido da audição. Então a audição é o que concretiza o fato dessa música estar tocando na tua vida. Então nós precisamos dos 5 sentidos, a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato, para concretizar na nossa vida todos os fatos naturais. A incapacidade de alguém sem algum dos sentidos de experimentar essas coisas não muda o fato de que elas existem. A existência de um objeto é uma coisa, mas a sua concretização na experiência de alguém é outra totalmente diferente. Agora preste atenção. O que isso tem a ver com fé? O Atmani, ele fala no livro A Vida que Vence, ele diz que a palavra certeza, ela possui muitas traduções porque ela é uma palavra difícil de traduzir do grego. E uma das traduções que mais se aplicaria é a palavra concretização. Então preste atenção como ficaria aquele versículo de Hebreus que define fé, trocando a palavra certeza por concretização. Hebreus 1:11 fala que a fé é a concretização das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso significa então que fé ela é aquilo que tem a capacidade de concretizar na minha vida todos os fatos espirituais. Todas as coisas do mundo físico, mundo natural, precisam de um dos nossos 5 sentidos para concretizar essas coisas na nossa vida. E a fé é esse sentido no âmbito espiritual. Nós precisamos de fé para concretizar na nossa vida, na nossa experiência, todos os fatos espirituais. Um exemplo. Uma coisa é que Cristo morreu por todos. É fato que Cristo morreu por todos. A palavra fala que ele morreu por todos. Mas todos são salvos? Não, a palavra diz que é salvo todo aquele que crê. Então uma coisa é o fato de Cristo ter morrido por todos, mas esse fato só é concretizado na minha vida através da fé. Então eu preciso crer nisso e aí isso passa a ser meu por experiência. Vocês percebem então a importância da fé? Nós precisamos ter fé para concretizar na nossa vida todos os fatos espirituais, assim como eu preciso de olhos e de ouvidos e do tato para concretizar na minha vida todos os fatos naturais. Tá, mas espera aí, então é só eu acreditar, ter fé numa coisa que essa coisa acontece? Não, não é bem assim. Eu preciso ter fé nos fatos, eu preciso ter fé e crer nas verdades.
E o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. João 17,17 diz, santifica-os na tua verdade. Isso foi Jesus que disse. Ele fala, a tua palavra é a verdade. Então a questão toda gira em termos fé no que a palavra de Deus, que é a verdade, diz. A palavra de Deus ela é viva, imutável e permanente. Inclusive eu vou colocar alguns versículos na descrição do vídeo que falam sobre a fidelidade e a permanência da palavra de Deus. Então fé é aquilo que concretiza o que a palavra de Deus, que é a verdade, diz. Existe um texto num livro de fundamentação dos estudos da nossa congregação que diz que fé é tomar posse daquilo que Deus já prometeu em sua palavra escrita e vivificada pelo Espírito. Então nós somos chamados a andar em fé. A palavra diz que o justo viverá por fé. E o que é viver por fé? Viver por fé é crer mais no que a palavra de Deus diz do que em todo o resto. Nós sempre temos duas decisões aqui. Ou eu vou crer no que a palavra diz, ou eu vou crer em todo o resto. Um autor chamado T.L. Osborne, ele disse, temos que crer em Deus e agir de acordo com a sua palavra. No exato momento em que a fé entra em ação, dependendo do que Deus disse em sua palavra, o poder criativo da palavra de Deus, ele começa a sua obra. Tem um exemplo muito interessante em Lucas 5, nos versículos 4 e 5, que os discípulos eles não conseguiam pescar. E eles eram pescadores, eles tinham passado a noite inteira pescando. E aí Jesus vai lá e diz para eles lançarem as redes no outro lado. E pô, os caras tinham muito mais experiência na pesca do que Jesus, mas aí o que Pedro vai lá e diz? Ele diz assim, ó, mas sob a tua palavra eu lançarei essas redes. Então ele creu no que a palavra de Jesus tinha dito e ele lançou aquelas redes e aí o poder sobrenatural de Deus se manifestou naquele momento. Então fé é crer muito mais no que a palavra de Deus diz do que em todo o resto. Por exemplo, fé é crer muito mais no que a palavra de Deus diz do que no que o diabo diz. Então o diabo pode te trazer uma condenação sobre a tua vida, dizer que tu não presta para nada por causa daquele pecado, ou tu pode crer no que a palavra de Deus diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí eu me aproprio dessa verdade e aí eu não recebo mais condenação. Fé é crer mais no que a palavra de Deus diz do que o mundo fala sobre nós mesmos. O mundo pode dizer que nós não prestamos, que não temos valor, mas a palavra de Deus diz que nós fomos comprados por um alto preço. Esse é o meu valor, o valor do precioso sangue de Jesus. Sempre são duas opções, ou a palavra de Deus ou todo o resto. Eu posso crer mais no que a palavra de Deus diz do que eu mesmo penso sobre mim mesmo. E aí eu posso pensar sobre mim mesmo que eu não vou conseguir vencer, que é muito difícil aquela situação, ou eu creio no que a palavra de Deus diz e ela diz que em Cristo eu já sou mais que vencedor. Vocês percebem? Quando eu decido crer no que a palavra de Deus diz, aí sim aquilo se concretiza na minha vida, na minha experiência. A fé não é um sentimento, ela no quesito espiritual não tem nada a ver com sentimento. Fé é simplesmente crer na palavra de Deus. Então, por um lado eu posso estar triste, abatido, desanimado, mas eu posso crer no que a palavra me diz, e a palavra diz que a alegria do Senhor é minha força, tudo posso naquele que me fortalece, e aí eu me aproprio dessa alegria em fé, e aí o que acontece? Eu recebo a alegria de Deus. A fé não se baseia nos 5 sentidos, naquilo que eu estou sentindo ou experimentando num ambiente físico, mas sim na palavra de Deus. Então eu posso sentir que a minha perna está doendo, por exemplo. Isso é o que meus sentidos estão dizendo. Olha, tua perna está doendo. Mas eu posso crer que a palavra disse que Cristo já levou sobre si todas as minhas pisaduras e por ele eu fui sarado. Nesse momento eu me aproprio dessa verdade e recebo a cura de Deus. A fé não se baseia no lógico ou na razão, mas na palavra de Deus. Senão Pedro não teria andado sobre as águas, porque não fazia sentido nenhum. Era contra as leis da física, mas ele creu na palavra de Jesus naquele momento e obedeceu e o sobrenatural aconteceu. A fé não se baseia também nas circunstâncias. Pode ser que tudo esteja errado na minha vida, parece que está tudo um caos, mas eu creio que a palavra de Deus diz que Jesus é o meu bom pastor, ele tem cuidado de mim. A fé também não se baseia nos resultados, se aquilo deu certo ou não. Não, a fé ela se baseia puramente na palavra de Deus, no que Deus disse. A fé ela também não se baseia nas experiências. E muitas vezes nós perdemos a fé por causa de experiências frustradas nossas ou de outros. Tem um autor que diz, John Bevere, ele fala: não se torne crítico ou julgue aqueles que não receberam de Deus, mas não deixe que as histórias deles entrem no seu coração como evidência, porque a evidência não são as circunstâncias, não são as histórias, as experiências, mas é a palavra de Deus. Romanos 3, versículos 3 a 4 diz: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem.
Então, eu não preciso crer naquilo que a experiência, seja minha ou seja dos outros, me diz, mas eu creio na palavra de Deus. Seja mentiroso todo homem, inclusive eu mesmo, aquilo que eu penso ou já experimentei, porque a verdade é a palavra de Deus. Então a fé ela se baseia puramente em crer no que a palavra de Deus diz e me apropriar daquilo. Tem um exemplo muito prático na minha vida. Logo quando eu casei com a Tiele, no início do casamento, ela sofria de uma enfermidade muito grave chamada fibromialgia. É até algo meio difícil, não tem um diagnóstico muito preciso, mas ela sentia dores em todo o corpo. Acordava todos os dias com dores, tinha vezes que ela não conseguia ir no trabalho de tanta dor que ela sentia nas juntas, nas articulações. Foi um período muito complicado. Logo no início do casamento, vocês imaginam, não tinha noite que ela ia dormir sem dor e não tinha manhã que ela não acordava sem dor. Algo extremamente complicado. E eu lembro que aquilo começou a me incomodar e eu orava pedindo para o Senhor a cura dela, pedindo diariamente a cura dela, até que um momento o Senhor ministrou no meu coração sobre a fé. E eu entendi que eu não tinha que pedir mais sobre a cura dela, mas eu tinha que me apropriar em fé da cura que Deus já tinha derramado sobre a vida dela. E aí eu comecei a buscar na palavra todos os versículos que falam sobre cura. E aí eu vi que Deus já tinha derramado a cura sobre a vida dela. A palavra fala, o Senhor, lá em Êxodo, diz que Ele é o Senhor que nos sara. Diz que Ele já levou sobre si todas as nossas pisaduras e por Ele nós já fomos sarados. Não diz ali que um dia ele vai levar as minhas pisaduras e um dia eu vou ser sarado. Está falando no passado. E é naquele momento nós decidimos em fé nos apropriar de uma cura que Deus já tinha derramado sobre a vida dela. E eu me lembro naquele final de ano, isso no segundo ano do nosso casamento, que nós diariamente começamos a orar, não mais pedindo agora a cura, mas louvando a Deus, agradecendo pela cura que Ele já tinha derramado sobre a vida dela, mesmo que nós ainda não tivéssemos visto aquela cura. A fé não se baseia no eu estar vendo ou não alguma coisa, mas no que a palavra diz. E nós começamos a crer na palavra. E ficamos cerca de um mês diariamente, mesmo com dores, mesmo no meio do sofrimento, louvando ao Senhor. Obrigado pela cura que tu já deu para minha esposa. Obrigado, Senhor. E depois de um mês, eu me lembro até hoje o primeiro dia em que ela acordou sem nenhuma dor. Nenhuma dor. A fé não se baseia naquilo que nós vemos, sentimos, pensamos, ou nas circunstâncias, ou nos fatos que são materiais, mas ela se baseia naquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra é a verdade. Eu queria te encorajar em nome de Jesus a passar a ter uma vida de fé na palavra de Deus sem duvidar. Nós temos que ler e crer. Ler a palavra de Deus e crer e se apropriar em fé daquilo que a palavra diz. E nesse momento, quando nós cremos, aquilo se torna nosso por experiência. Pode ser que demore um pouco, pode ser que não seja algo instantâneo, mas o fato é a palavra de Deus e aquilo vai se concretizar na tua vida. Quero te abençoar com essa verdade em nome de Jesus. Graças sobre a tua vida.